arte. Nesse episódio veremos rolar. Pessoal, beleza? Tudo bem com você? Quem tá falando é o Zeke, trazendo mais um episódio sobre história da arte. Nesse episódio veremos o desenrolar de mais um movimento que iria propor uma visão diferente daquela das escolas tradicionais. Desta vez não tentando reproduzir a realidade, mas criar com formas e cores. Senhoras e senhores, eu os apresento o abstracionismo. O abstracionismo surgiu em meados do século XX, tendo como seu precursor Vassily Kandinsky, do qual já falamos aqui no canal. Esse movimento se baseava um pouco no expressionismo e no cubismo, porém não se era possível distinguir nenhuma forma ou realidade nos quadros pintados, causando espanto e rejeição por parte da população artística no início, mas se tornando muito popular na década de 30. Marcado por dois períodos que se distinguiram e que tiveram neles artistas próprios. O primeiro, chamado de abstracionismo lírico e informal, predominava o uso de cores fortes e formas, sugerindo temas da natureza, e o segundo, o abstracionismo geométrico, este que utilizava linhas horizontais primárias na maioria de suas componentes. Entretanto, é possível listar características presentes nos dois períodos, como o desuso da perspectiva, cores primárias, o preto, o branco e o cinza, linhas retas e curvas, fuga da realidade, uso de massas de cor para representar a própria figura. Podemos considerar Kandinsky como representante da primeira fase e Pierre Mondrian da segunda. Entretanto, estavam entre eles também Paul Klee, Casimir Malevich e Jackson Pollock. Lista bem resumida porque são muitos na verdade, esses vocês podem ler na descrição do vídeo. Pierre Mondrian foi um pintor holandês neoplástico que participou do abstracionismo, mas sempre se mostrou um pintor mais singular e deslocado dos demais. Assim como Kandinsky, ele foi influenciado pelo impressionismo e só se afastando pouco depois de algumas descobertas. Linhas retas e composições assimétricas eram seu estilo. Nele eu separei árvore cinzenta e composições em cores primárias. Paul Klee foi um importante pintor suíço e chegou a participar do cubismo, do expressionismo e do surrealismo. Assim como Kandinsky, ele foi perseguido pelos nazistas em 1930 e teve de sair da Alemanha. Um traço bem marcante dele é a ilusão de mosaicos que suas pinturas causam. Algumas das suas mais famosas são Caminho Principal e Caminhos Secundários, A Bailarina, Polifonia e O Gato e os Pássaros. Aos que querem saber de Kandinsky, vejam o meu vídeo que eu fiz sobre ele na descrição. Apesar do abstracionismo ter sido concebido no século passado, já haviam indícios dele registrados nas cavernas e nos sonhos de outrem. Quando veio ao olhar do público europeu, causou grande repúdio e espanto, e até hoje, apesar de ser bem cultuado, é posto de lado perto de obras clássicas renascentistas. Bom pessoal, é isso, chegamos ao fim de mais um episódio. Além das fontes para esse vídeo, eu também indico que vocês deem uma olhadinha nos livros Arte Abstrata, de Dietmar Elger, que vai falar sobre cada um dos artistas envolvidos, e Movimentos da Arte Moderna, Arte Abstrata, Mel Goulding. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se inscreve, não quer perder Ok, pessoal, nós vimos essa breve exposição, esse vídeo, né, sobre arte abstrata, sobre abstracionismo. E agora, propriamente dito, vamos pegar os nossos slides e falar um pouco mais sobre o abstracionismo. Só um minutinho. Deixa eu pegar os slides aqui.
Pessoal, todo mundo ouvindo bem, todo mundo visualizando? Sim, seu Luciano. Obrigado, seu Jean. Vamos lá, então. Nós vimos que o abstracionismo, ali no vídeo, ele falou sobre o criador do abstracionismo, falou sobre algumas obras, mas o que eu quero salientar para vocês é o seguinte: a arte abstrata, ela se define como uma arte visual. O que é isso, arte visual? Arte visual porque ela não tem nenhuma obrigação e ela não procura ter nenhuma obrigação estética ou de significação com a realidade. Então, é uma arte que se baseia não na criação do autor da obra, do pintor, mas se baseia em quem vê a obra. Por exemplo, deixa eu voltar aqui atrás. Quem olha essa obra abstrata pode ter 3 níveis de percepção. Tem pessoas que vão olhar essa arte abstrata e vão acreditar apenas que talvez ela seja bonita pelas cores, pelo o surrealismo das formas, que talvez ela fosse válida como instrumento de decoração em alguma parede de algum apartamento ou de algum escritório. Então, essa pessoa viu essa obra abstrata como uma obra decorativa. Tem pessoas que vão visualizar essa obra abstrata e vão encontrar formas dentro dela. Vão encontrar objetos e formas dentro dela. Então, essas pessoas pertencem a um segundo nível de percepção. E tem pessoas que vão olhar essa obra abstrata e vão encontrar significado nesta obra. Então, observa como o artista que criou a obra a fez completamente desnexa da realidade, não botou nenhum detalhismo, nada. Ele cria uma obra para quem vê ter significação. Ou seja, ou tu vai olhar e achar que é só uma obra decorativa, ou tu vai olhar e vai dizer, olha ali, tem a cara de um homem, de um leão, tem um buraco negro, tu vai encontrar imagens dentro dela, ou tu vai olhar, vai ter um nível de percepção que vai conseguir dar significado a esse tracejado. Por isso que se diz que o surrealismo, ele é uma arte visual, ou seja, quem vê a vê de uma determinada forma. E quem vê a vê com uma determinada profundidade. Então, ele está longe de ser uma arte concreta, longe de ser uma arte realista. Ele se preocupa em ser uma arte visual, que consegue significação em cima daquele que olha a obra. Ok? Então, o primeiro insight importante que nós temos que ter em mente em relação ao abstracionismo é que ele é uma arte visual, que não tem nenhuma obrigação com o realismo e muito menos com o concretismo. Vamos para o próximo ponto. Então, o abstracionismo ele surge nas famosas vanguardas europeias que tanto influenciaram o modernismo brasileiro. O abstracionismo é uma dessas vanguardas europeias. E o abstracionismo, ele se opõe literalmente ao renascentismo e ao academicismo clássico. Deixa eu explicar melhor isso. A princípio, gente, no renascentismo, por exemplo, e antes do renascentismo, no classicismo, uma obra era valorizada segundo o seu detalhismo. Ou seja, não havia máquina fotográfica naquela época. Então, o artista era aquele que, o bom artista, o artista excepcional, era aquele que conseguia retratar uma obra com o máximo de detalhes e também colocar nessa obra expressões que despertassem sentimentos.
Então, nós vamos ver que os renascentistas, eles se dedicam ao detalhismo e ao geometrismo, e o classicismo, né, o classicismo, as obras clássicas, se dedicam ao realismo extremo e ao detalhismo. Por quê? Porque o que eu falei anteriormente, não tinha máquina fotográfica. Então, o pintor, perdão, de boa técnica, era aquele que sabia impor à sua obra o máximo de detalhes e realismos. Depois da invenção da máquina fotográfica, depois da invenção da filmadora, ficou um pouquinho sem sentido, né? Tu desejar obras com tanto detalhismo e tanto realismo. Se tu quer tanto detalhismo e tanto realismo, tire uma foto, filme, né? Nada vai ser mais real. Então, os artistas vanguardistas acreditavam que a sua missão agora não era transmitir realismo e detalhismo, era transmitir sentimentos, emoções e sensações. Então, esses artistas vanguardistas, eles são oposição ao renascentismo e ao classicismo. Por que eu estou frisando tudo isso? Porque vai cair na prova? Pode ser. Mas, com certeza, em provas fora da escola, como Enem, provas de concurso e provas de vestibulares, vocês vão encontrar, podem encontrar, a pergunta de que estilo artístico se opõe diretamente ao renascentismo e ao academicismo? O abstracionismo. Então, não esqueçam isso, por favor. Vamos prosseguir. Essa expressão também abstrata, ela foi produzida e introduzida no início do século XX, né? E o abstracionismo, ele se enquadra dentro daquilo que nós chamamos de arte moderna. Então, existe a arte clássica, existe a arte renascentista, tem a arte moderna, tem a arte contemporânea. Pois bem, o abstracionismo, em uma primeira análise, ele é enquadrado dentro dos movimentos vanguardistas da arte moderna do início do século XX. Ok? Só um pouquinho, gente. Eu acho que eu pulei aqui alguma coisa. Eu pulei um monte de coisa, não fiz uma, não. Então, o abstracionismo se enquadra dentro dos movimentos vanguardistas de arte moderna que tanto influenciaram, não só na Europa, mas também no Brasil, o movimento modernista. Agora nós vamos falar o abstracionismo sensível ou informal, tá? O que é isso, abstracionismo sensível e informal? Sensível vem de sensibilidade e informal vem de informalidade. Sensibilidade do quê? Sensibilidade de perceber a obra e o seu significado. E informal por quê? Informalidade de não se ater a princípios estéticos detalhistas e realistas. Então, esses dois princípios, né, se inspiram muito em uma coisa que a gente estudou lá no surrealismo, no inconsciente, na capacidade de se construir algo em cima de uma arte imaginária. Ok? Então, observa como características importantes, vamos dizer assim, do abstracionismo é o sensível e o informal. Sensível, para tu ter sensibilidade de dar significação à obra, e informal, ter a informalidade de não exigir da obra detalhismo, realismo, porque essas obras abstratas estão mais ligadas ao inconsciente, mais ligadas ao imaginário. O expressionismo, gente, influenciou de sobremaneira as obras abstratas, tá? Principalmente a utilização de formas e essas cores vibrantes, vamos dizer assim, tá? O contorno também das obras é uma coisa que sobressai no expressionismo, desculpe, e começa também a ter a sua expressividade composta no abstracionismo. Vamos adiante. Por ser uma arte baseada no sensível e informal,
O abstracionismo pode se ligar a qualquer outro tipo de arte. Por quê? Porque é uma arte que depende da visualização e da sensibilidade de quem visualiza, ok? Então, por exemplo, principalmente nos anos 60, né, no fim dos anos 50, anos 60, e um pouquinho nos anos 70, muitas capas de discos, desculpe, muitas capas de discos vinham compostas de abstracionismo geométrico ou desse abstracionismo sensível. Por quê? Porque muitos artistas, ao olharem imagens abstracionistas, viam significação e que aproximava aquela obra de sua música, e colocava isso, então, estampando a capa dos seus LPs. Nessa época não tinha CD, eu acho que a maior parte de vocês nem sabem o que é um LP, um long play. Vinil, acho que alguns sabem o que é, né? Mas, nos anos 60 e 70, era o que tínhamos, né? Os LPs, depois os vinis mais trabalhados, né? E esses artistas dessa época tiveram contato com a estética abstracionista, e, olhando as obras, deram significação e aproximaram essa significação de suas músicas, e começam a usar muito do abstracionismo na parte de capas de discos, na capas de LPs. Mesmo depois, já nos anos fim dos 90, início de 2000, com a invenção do CD, ainda se encontra hoje alguns artistas que fazem a parte da arte do seu CD, a capa, a contracapa, em cima de obras abstratas, porque conseguem ver significação na obra que aproxima essa obra de sua música. Vamos à frente. Fui demais. Espera aí. Dedo pesado. Os abstracionistas, eles conseguem fazer coisas, assim, vamos dizer, que os nossos amigos anteriores ao abstracionismo não faziam. Por exemplo, ele transforma uma mancha de cor e linhas em uma ideia simbólica e subjetiva. Então, o tracejado livre do abstracionismo, a utilização das cores, né, faz com que se crie uma forma que possa ser interpretada por aquele que a visualiza. Então, eles usam manchas, cores e linhas criadas e pinceladas, muitas vezes de maneira aleatória, para formar ideias simbólicas e subjetivas, tá? Nós temos um quadro abstracionista, ele é formado com figuras simbólicas, com tracejados, né? E mesmo essas linhas e tracejados e cores, que não buscam uma composição organizada, objetiva e estética, elas têm sim, e podem causar, e podem formar, ideias e simbolismos subjetivos, como nós havíamos visto antes. E onde é que isso começa, gente? Nós temos um dos principais expoentes do abstracionismo, que é Kandinsky, tá? Se um dia vocês tiverem a oportunidade, e terão, se Deus quiser, de ir à Europa, ir à França, ir ao Louvre, vocês vão ver que lá existe uma seção inteira dedicada somente a Kandinsky, né, devido à sua grande importância como pintor, como autor, né? Bom, o Kandinsky, ele gostava muito das cores puras, das cores não misturadas na paleta e das pinceladas rápidas, densas, violentas, às vezes. O Kandinsky descobriu essa técnica, vamos dizer assim, através do acaso. Ele estava pintando um retrato, foi encomendado por uma senhora da sociedade ao Kandinsky, um retrato, ou seja, transformar uma foto em uma obra de arte, em um quadro, em uma pintura. E ele estava pintando, e Kandinsky, como a maior parte dos artistas, é perfeccionista,
ele estava pintando, e ele acabou cometendo um erro na sobrancelha do retrato desta senhora que ele estava pintando. Então, depois da obra quase pronta, ele faz esse erro, vamos chamar assim, em representar a sobrancelha dessa senhora na pintura dele. Com raiva, porque ele era perfeccionista, ele não tentou remediar ou consertar o erro, ele, com raiva, ele começa a tracejar a obra, a dar pinceladas na obra, muito rápidas, né? Ele dá pinceladas rápidas na obra e usa variadas cores. Quando ele termina isso, quando passa a raiva, ele nota que a obra não foi destruída, mas que suas pinceladas rápidas acabaram criando outro tipo de obra em cima daquele quadro inspirado numa foto que ele estava pintando. Então, a partir daí, surge essa técnica do Kandinsky, das pinceladas rápidas, com ódio, com violência, das cores puras, na criação de um novo estilo artístico, que é o abstracionismo, né? Então, o Kandinsky é aquela pessoa que é capaz agora não só se expressar através de detalhismos, de busca da realidade, mas principalmente se expressar através de linhas, cores e texturas. Desculpa, gente. Vamos continuar. Tá dedo pesado o meu hoje, viu? Então, aqui nós temos o Quadrado Negro, né, uma obra representativa do início do século XX, da década de 20, né, onde Kandinsky muda um pouco seu estilo, não são mais só pinceladas rápidas e densas, e começa a utilizar formas geométricas, muitas vezes distorcidas, mas formas geométricas dentro de suas obras. Então, o Kandinsky está trazendo para dentro das obras abstratas figuras geométricas que podem ser facilmente interpretadas por aquele que a vê. Então, ele tenta a popularização do abstracionismo, ele tenta transformar o abstracionismo numa arte mais acessível ao grande público, algo que eles reconheçam com mais facilidade, e nada mais fácil de ser reconhecido que formas e obras geométricas. Então, Kandinsky abandona a parte da tracejada raivosa e entra para a fase de criar obras através da geometria. Então, o grande mérito do Kandinsky é que ele foi um dos primeiros a tirar a obrigação das pinturas estarem ligadas à realidade, à perfeição do detalhismo e assim por diante, né? Kandinsky, ele diz que o significado de uma obra não está no realismo, mas no significado que a obra passa, né? E, principalmente, além do significado que a obra passa, a significação que a obra tem, né? Então, Kandinsky, ele inaugura essa fase, né, de parar com a busca do realismo e passar para a busca da significação. Tá ok? Nessa fase geométrica, gente, como eu falei anteriormente, o Kandinsky, ele abandona um pouco esse abstracionismo mais de visualização, ou seja, traçados livres, cores fortes, e introduz nas suas obras o geometrismo, obras geométricas, figuras geométricas, perdão, para que as obras não fiquem tão difíceis de serem interpretadas, tão difíceis de serem admiradas pela grande parte da população. Então, ele, vamos dizer assim, ele populariza um pouquinho o abstracionismo através da utilização de figuras geométricas. Tá ok? Bom,
nós vamos ver, então, que o nosso amigo Kandinsky está procurando agora dar uma lógica para as obras dele, para que tenham mais facilmente aceitação do grande público. Então, aqui nós temos uma obra do abstracionismo geométrico, né? Uma série de quadrados e retângulos que vocês estão vendo aí, a utilização de cores quentes e frias, né? Utilização de cores quentes e frias, e esse tipo de abstracionismo, ele sofreu influência, assim, do cubismo e do futurismo. Mas, o que eu quero mostrar para vocês são duas coisas. Só um pouquinho, peraí. Olha isso, que é o abstracionismo mais primitivo, aquele abstracionismo que Kandinsky defendia, né? Sem preocupação com formas, sem preocupação com significação lógica imediata, né? Então, isso é um típico caso de abstracionismo primitivo ou inicial, né? Agora, olhem isso aqui. O abstracionismo geométrico. Tu precisa interpretar alguma coisa aí? Não. Existe alguma significação? A princípio, não. Se tu achar significação nisso aí, meu amigo, tu interpreta até mancha de gordura em guardanapo, né? Então, a significação disso não existe. E, então, qual é o grande objetivo do abstracionismo geométrico? A decoração. O abstracionismo geométrico, ele é e tem como um dos seus principais objetivos a decoração. Se algum de vocês aí do terceiro ano for, sei lá, fazendo um curso de arquitetura, um curso de belas artes, ou um curso de decoração de interiores, vocês vão passar mais ou menos um semestre estudando decoração e abstracionismo geométrico. Hoje, se vocês entrarem aí nas casas da elite, né, dos artistas famosos, dos grandes empresários, dificilmente tu não vai encontrar na sala, em destaque, uma obra abstracionista geométrica, né? Porque ela se transforma num elemento de decoração desde o fim dos anos 90. É quando os arquitetos reencontram, vamos dizer assim, esse estilo artístico e começam a utilizá-lo na decoração de interiores dos seus prédios. A mesma coisa feita com os decoradores, a mesma coisa feita com o pessoal da Belas Artes. Então, se a fase primitiva do abstracionismo era uma fase de visualização, onde quem visualiza a obra dá a ela significado, seja esse significado descobrindo formas dentro da obra, seja esse significado encontrando significação à obra, agora esse abstracionismo geométrico, ele não tem mais nenhuma obrigação com significado, com significação. Ele tem a obrigação com a beleza e ser uma obra decorativa. Decorativa no sentido de ser usada, em decoração. Vamos para o próximo slide. Nós vamos ver que ele ainda vai se dividir em duas correntes, esse tipo de abstracionismo, vai se dividir em um neoplasticismo e o suprematismo. Então, esse tipo, o dedo pesado meu hoje, esse tipo de abstracionismo que usa formas geométricas e tem uma função mais decorativa que de visualização, ele ainda se divide em dois ramos, o neoplasticismo e o suprematismo. Vamos avançar. Nós temos aí Pierre Mondrian. Mondrian, ele é um pintor holandês modernista que tem o seu mérito por fazer a ponte entre o abstracionismo e o modernismo, tá? Então, além de ser um belo, um excelente pintor, ele ainda tem esse mérito que ele foi a ponte, criou a ponte entre o abstracionismo e o modernismo. Então, o Briand, ele leva a um estágio mais avançado o neoplasticismo,
acentuando as formas geométricas, dando uma nova concepção a ela. E ele trabalha com linhas tanto verticais quanto horizontais. Para ele, tanto faz. E ele deseja sempre e utiliza sempre as cores mais puras, aquelas que não surgem de mistura na paleta de cores, ou mesmo que surjam de misturas, mas não sejam, mas que não seja cores que possuem vários níveis de tonicidade, tonalização, né? Ou seja, eu fiz esse verde aqui. Que verde é esse? Não sei. Misturei essa cor, essa cor, essa cor e deu um verde. Ele não quer isso. Ele quer as cores mais simples, vamos dizer assim, as cores mais básicas, as cores mais puras, né? E os tracejados dele na tela são tanto horizontais como verticais. Ok? Vamos para a próxima. Então, aqui nós temos uma obra que nós já vimos anteriormente, que é o abstracionismo geométrico. Então, essa obra, que vai ser acentuada no neoplasticismo, ela não é mais uma obra individualista, né? Onde cada um tem uma percepção da obra, porque não tem como perceber que isso são quadrados e retângulos, né? Não existe muito a perceber além disso, né? E outra característica é que ele abandona um pouquinho da subjetividade da arte abstrata e parte para a objetividade. Tu olha o quadro e sabe, tudo bem, é arte abstrata, mas eu estou vendo ali um retângulo, um quadrado e assim vai. Tá ok? Então, isso é importante. Isso tudo é feito porque o nosso amigo deseja a universalização da arte. Tá? Vamos para o próximo. E aí nós temos Malevich, né? Malevich é um pintor russo. Ele, durante muito tempo, atuou como pós-impressionista, né? E ele agregou mais conhecimento artístico utilizando figuras geométricas, né? E também introduziu elementos do cubismo dentro da arte abstrata. Então, Malevich, ele traz, além das obras geométricas, ele introduz também o cubismo, o conceito de cubismo dentro da obra geométrica, tá? Então, Malevich tem esse mérito. Outra característica é o suprematismo. O que é o suprematismo? O suprematismo é também um abstracionismo baseado na formação, na utilização das formas geométricas, mas esse suprematismo, ele atua com a forma geométrica plana e ele não tem nenhuma preocupação mais com a representação lógica facilmente perceptível. Então, comparem aqui as duas fases do abstracionismo geométrico. É importante que vocês definam isso. Essa fase, onde é facilmente perceptível e não pede grandes interpretações, que usa figuras geométricas, é o neoplasticismo. Essa fase, que usa figuras geométricas, porque tem figuras geométricas aí, mas que não tem nenhuma preocupação com a interpretação lógica, ou seja, poucas pessoas vão gostar e poucas pessoas vão admirar, a maior parte não vai entender, né? Essas obras são as obras suprematistas, o suprematismo, assim dizendo. O suprematismo é a utilização de formas geométricas, mas voltando àquela tendência da visualização. As formas geométricas estão aí, tu pode visualizá-las, mas elas não estão ordenadas no sentido lógico. Logo, quem dá significado à obra é quem vê. Então, nós voltamos àquele princípio
abstracionista do início de sua concepção. Ele misturou aqui o nosso amigo, o Malevich, o abstracionismo geométrico com o abstracionismo primitivo, e teve um abstracionismo que usa e abusa de formas, mas que sabe que vai ter que enfrentar depois uma prova sobre esse tema abstracionismo. Vamos adiante. Bom, o Jackson Pollock é um dos autores abstracionistas mais conhecidos que existe, tá? As obras dele têm grande poder comercial, do Jackson Pollock, são muito valorizadas. Ele é um pintor que atuou nos anos 40 e 50, é um pintor americano, né? E ele criou uma nova técnica, uma técnica que se chama dripping, ou gotejamento. Gente, talvez vocês tenham visto em vídeos, talvez vocês tenham visto na televisão. Se põe um pano branco no chão, se põe um pêndulo de pendurado, dentro desse pêndulo a gente põe tinta, né? E depois movimenta o pêndulo. O pêndulo vai indo para lá, para cá, vai desenvolvendo várias órbitas geométricas longitudinais, convencionais e não convencionais, e esse tracejado desse pêndulo, desempenhando essas trajetórias, trajetórias que são dadas pelo movimento inicial, é uma lei da física, né? Tem que tirar ele do estado de inércia, e uma vez em movimento, a tinta vai caindo desse pêndulo, dessa caneta, e vai riscando de forma aleatória os tracejos que correspondem às trajetórias que o pêndulo desempenhou. Então, essa arte de gotejamento é isso aqui, ó, que é uma forma de abstracionismo. Ok? Então, ele se deslumbrou com isso porque ele obteve resultados, por ele, considerados fantásticos, né? Pelo público não foi tão considerado tão fantástico assim, mas se bem que houve um grupo de pessoas que aderiu a essa técnica do gotejamento e valoriza por demais. Tá ok? Então, se numa prova cair, quem inventou a técnica de gotejamento, tá? A gente vai direto para o nosso amigo aí, o Jackson Pollock. Vamos mais adiante. Esse é outro tipo, né? Outro tipo de abstracionismo. Ele volta às cores livres, ao tracejado livre, a mistura de cores básicas, não usa muitas cores misturadas, mas o nosso amigo aí do action painting, ou pintura gestual, o que é pintura gestual? Tu vai dando traços livres na tela, vai pintando de cima a baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, no sentido que tu quiser, né? Ela se tornou muito famosa, principalmente como obra decorativa, nos Estados Unidos, né? Afinal, Pollock é um artista, um pintor norte-americano. Mas lá ela se torna muito famosa como objeto de decoração. Mas aí nós vamos ver que ele recupera esse conceito de arte visual, onde quem vê dá interpretação à obra, né? E dá significado à obra também. Então, as características desse estilo são comprimir a maior parte da obra no meio, né? Isso é bem fácil de entender, né? Até porque o gotejamento, ele parte sempre do meio da obra para as bordas, até por causa do movimento pendular, né? Existe nessas obras, algumas pessoas conseguem ver, extrema violência e agressividade. Pessoal, eu vou fazer uma pergunta para vocês, aí eu sei que já está todo mundo dormindo, deve ter uns indo embora já até, mas quem estiver aí me diga se eu estou ficando doido.
eu consigo ver um bonequinho de palito dentro dessa obra. Vocês conseguem visualizar isso também? Olha aqui, ó. Sim, seu Luciano, eu consigo ver também. Olha aqui, ó. A cabeça, o braço. Ele está segurando alguma coisa aqui. Então, gente, nós que conseguimos ver aí, pelo menos a gente atingiu o segundo nível, aquele da sensibilidade, que a gente consegue ver formas dentro de tracejados livres, como esse aqui, né? Mas tem ali o bonequinho mesmo, eu pelo menos estou vendo. E aqui atrás, olha, já estou vendo até demais. Se vocês olharem aqui onde eu estou tracejando, ó, tem uma figura com um manto e um rosto que parece da morte aqui. Eu não sei se eu estou ficando doido porque eu já estou com muita fome, ou se eu realmente estou entrando no segundo nível do abstracionismo visual, onde a gente consegue ver formas. Parece um Eu tô rosto. vendo um negócio ali parecendo uma aranha. Exatamente, gente. Muito, eu também vi, meu amor. Então, observa que se a gente ficar olhando isso aí, a gente começa a ver formas que o nosso inconsciente permite, né? Formas que o nosso inconsciente permite. Mas isso é muito bom, porque a inteligência abstrata, a inteligência cognitiva, é a mais importante que existe. Eu já falei isso para vocês. Se vocês tiverem aquela inteligência linear, tu sempre vai associar a mesma pergunta com a mesma resposta. Se tu muda a resposta ou muda a pergunta, tu já acha que é outra coisa. Essas pessoas, elas têm uma análise linear. Quando tu consegue desenvolver uma análise abstrata, e alguns de vocês, pelo visto, têm, tu sai desse princípio e relaciona algo que é desconhecido a algo que tu conhece ou percebe. Por exemplo, a gente percebeu aqui um boneco de palitinho, eu percebi uma figura com um manto ali, com uma cara de monstro, a colega viu uma aranha, depois que ela falou, eu vi também. Então, isso é muito importante, e essas obras têm essa significação e têm essa importância. Se um dia vocês ingressarem no serviço secreto, isso não é brincadeira, é verdade. Se vocês forem para o FBI, forem o nosso Serviço Nacional de Inteligência, existe 2 anos de tentativa de desenvolvimento da cognição abstrata nos agentes secretos ou nos agentes de campo, ou mesmo que eles chamam de agentes de intrusão, né? Porque eles julgam que somente essas pessoas desenvolvem a percepção da análise de coisas pequenas, perceber detalhes. Isso é muito importante na espionagem, muito importante para aquelas pessoas que trabalham com investigação. Mas isso é outro assunto. Vamos evoluir aqui. Opa, gente, são 12 horas já. Nós vamos continuar, porque tem alguns slides ainda, a gente passaria muito do horário. Nós vamos continuar na nossa próxima aula. Eu agradeço por demais a atenção de vocês e desejo a todos vocês um bom dia e que Deus os abençoe. Qualquer dúvida, podem mandar lá para o e-mail da plataforma, vou ter imenso prazer em responder, e também, né, qualquer dúvida que vocês tenham, nós podemos tratá-las na próxima aula, tá ok? Porque nós vamos continuar nesse assunto do abstracionismo. Muito obrigado e uma boa tarde a todos vocês. Obrigado. Até, seu Luciano. Tenha um bom dia também. Tchau, meus filhos. Muito obrigado. Falou.